Opa, boa noite, muito boa noite, plantonistas. Eu sou Raíra Pureza, sou médica cardiologista e eu estou aqui por mais uma live aula que ocorre em todas as terças e quintas e que tem um único objetivo, que é fazer com que você também domine as emergências cardiológicas. E melhor, sem prezar dos 5 anos que eu levei, né, em toda a minha formação, o objetivo é que mais diretamente você possa chegar também ao domínio das emergências cardiovasculares. Boa noite, sejam muito bem-vindos todos. Quem está entrando vai dizendo aí se você é médico, se é estudante de medicina, qual a especialidade que você faz. E hoje a gente tem uma aula muito especial, que é sobre sedação, na verdade intubação, que inclui também a sedação, o procedimento, mas a intubação em pacientes instáveis. E teremos o Dr. Tiago para falar desse tema. Vamos já começar essa collab maravilhosa e tão esperada. Opa, E boa noite, aí, Tiago. boa noite, tudo bom, pessoal? Muito boa noite. Primeiramente, muito obrigada por aceitar esse convite. Que ótimo, vai ser uma discussão muito boa. Tenho certeza que é um tema que o pessoal às vezes treme na base, né? Quando você está ali diante de um paciente instável, mas eu garanto para você que ficar aqui na nossa live, entender o que a gente vai passar, você vai sair com muita segurança quando você tiver um paciente instável na sua frente e você vai entender como é que você compensa ele de forma inteligente. Boa, muito bom. Tiago, eu queria primeiramente que você se apresentasse, se tem alguém que ainda não te conhece, alguém de repente da minha audiência, fala aí para a galerinha. Então, eu me formei em medicina lá em João Pessoa, na Paraíba. Eu sou paraibano. E aí eu vim fazer a minha residência médica aqui em São Paulo, no Hospital Albert Einstein. E por aqui fiquei, já estou morando aqui há uns 10 anos. Foquei muito no profissional, ainda continuo focando. E meu lado educacional foi aflorando, né, cada vez mais. E hoje em dia eu trabalho com educação médica também. Boa, sucesso. Então você é nordestino também, mas rapaz. Lá de João Pessoa, na Bom, Paraíba. aí sim, eu sou do Piauí, de Teresina, inclusive estou na terrinha neste momento. Ah, Vim que aqui por uma missão super importante, que é para casar o meu irmão, então estou aqui. que bom. Bom, vou me Mas apresentar tá também. produzindo. Tá produzindo, né? Sim, mas rapaz, não poderia deixar esse compromisso aqui, né? O meu Instagram, que é sobre dominar emergências cardiológicas, né? Ele tem um grande objetivo que é fazer com que os médicos dominem as emergências cardiológicas. Então, toda terça e quinta aqui, ó, cerrado, sempre estaremos por aqui. Eu sou Que bom. cardiologista, para quem não me conhece, e a minha especialidade, meu mestrado, são em cardiologia intensiva. E tem esse, como você, né, tem o objetivo de ajudar os médicos a realmente aprenderem intubação, fazerem com mais segurança, darem o melhor para os seus pacientes. O meu objetivo é trazer o domínio das emergências cardiológicas para os outros médicos também. Então, estamos juntos aí e vamos começar sem mais delongas. Só alguns pontos de atenção para a galerinha que está assistindo a gente. Como o doutor Tiago falou, a gente vai trazer informações muito importantes aqui. Então fiquem até o final, interajam, participem. Então o primeiro ponto de atenção é participem bastante, tirem suas dúvidas. Aqui é um ambiente seguro. Aperta no Aqui você pode coração aqui, errar. ó. Aperta no coração para Isso, espalhar a live. Bora lá, galera. Apertando aqui no coraçãozinho para ajudar a mais pessoas virem aqui para assistir a nossa aula. exatamente. Então, o segundo ponto de atenção que eu ia trazer era exatamente esse. Não fique com esse conhecimento só para você, que é conhecimento que salva vidas. Então, já encaminha para colega médico, para mais gente aprender isso, porque quanto mais gente aprender, melhor a gente vai cuidar dos nossos pacientes. A gente quer que a galera domine geral aqui em intubação em pacientes instáveis. Com certeza. Quanto mais colegas tiverem domínio desse tipo de situação, a gente está divulgando, né? Eu percebo que o pessoal às vezes tem um pensamento um pouco de escassez, sabe? Os médicos, no geral, eles têm essa tendência de, não, eu vou guardar essa informação aqui, que só eu sei. Mas a gente tem que acabar com isso, tá? A gente tem que divulgar os conhecimentos, tem que falar a verdade mesmo, conhecimentos que são aplicáveis. E o seu papel de cardiologista, né, é fundamental porque a maioria dos problemas, a maioria das instabilidades tem causas cardiológicas, né? Então, quem trabalha com paciente grave e não tem um domínio legal da cardiologia, a pessoa sofre.
ele sofre, ele vai ter uma vida mais complicada. Sim, e isso que você falou, é a gente divulgar o conhecimento, né? Então, assim, o meu Instagram, no Domínio Emergências Cardiológicas, né? Ele surgiu com esse objetivo. Às vezes eu recebi um paciente lá no Dante Pazzanese, onde eu fiz residência, onde eu trabalho, e eu via que esse paciente teve algum sinal, algum critério de gravidade que não foi identificado no começo, seja um sinal eletrocardiográfico, seja um choque cardiogênico que demorou a ser identificado. E quando ele chega pra gente, que é a referência, às vezes já chega tarde demais. Então eu pensei, poxa, eu quero que mais pessoas saibam disso. A gente não sai da faculdade sabendo disso. Tem várias coisas que eu aprendi na residência de cardio, mas eu acho que todo mundo devia saber disso. Então, esse é o grande objetivo e estamos aí, estamos juntos. Com certeza, nossa, você deu uma contribuição fenomenal. Principalmente aqui na época do Covid, todo mundo desesperado, tendo que aprender a entubar. Eu imagino quantas pessoas você ajudou. E eu sempre quis te dar esses parabéns, então eu vou te dar esses parabéns agora. Obrigado, Aqui na nossa obrigado. live. Legal. Sucesso. Bom, vamos começar então. Galerinha, caneta e papel na mão, atenção máxima, interajam, viu? Tirem suas dúvidas. Eu queria começar a gente falando sobre quais seriam os maiores medos dos médicos em intubar. Diante de uma intubação de paciente, principalmente paciente instável. O que você percebe nos seus alunos, na sua audiência, que são os principais temores deles? Então, o grande bicho-papão, digamos assim, né, é que o paciente morra, né? A gente sabe que a intubação orotraqueal, ela é um ato médico e é um procedimento que vai definir ali se o paciente vai viver ou vai morrer. Então, se você não consegue fazer intubação no paciente, você tem na sua cara ali uma chance de óbito. E eu tenho certeza que nós, como médicos, temos muito medo disso e fugimos e tentamos fazer de tudo, né, para que o paciente não morra. Esse medo ele está por trás de outras coisas e acaba se traduzindo também em não conseguir ventilar o paciente, senão ele vai morrer. Não conseguir entubar um paciente hipotenso, senão ele vai morrer. Tudo acaba no óbito do paciente. Por isso que tem uma carga muito importante assim do médico, porque ele é a última esperança, ele é a barreira final, ele é o detentor da intubação orotraqueal. E caso ele não exerça esse papel de forma adequada, é óbito. O paciente vai morrer. E aí vem todas as repercussões, né? Você vai ter que encarar uma parada cardíaca, vai ter que fazer uma reanimação, e muito provavelmente o paciente não vai sobreviver a isso, né? Então, quando você decide intubar um paciente, vem ali uma carga de tensão muito forte, vem uma série de pensamentos que pode dar errado na intubação, pode dar errado na sedação, pode dar errado do paciente chocar e parar por hipóxia ou parar por hipotensão. Então, se fosse para elencar os maiores medos, fora esse do óbito, né, eu falaria o paciente hipotenso parar durante a intubação orotraqueal por hipotensão e a questão de se eu não conseguir intubar, o que é que eu faço, né? Assim, o que é que eu vou, qual é o meu próximo passo depois de uma não intubação, estando o paciente sedado, estando o paciente ali na minha frente, sem estar em respiração espontânea. Sim, com certeza. É bem essa situação que você trouxe mesmo. O paciente ele está em uma insuficiência respiratória, você muitas vezes já tentou outras coisas, ou tem pacientes que já chegam mesmo pré-tubo, como a gente chama, né? Não tem o que fazer, já tem direto que intubar. E toda a equipe, a família, o próprio paciente, né, toda essa responsabilidade repousa sobre o médico. E você é aquela pessoa que está ali e tem que resolver aquilo, né? Então, realmente é um medo muito frequente. E eu acho que uma parte da gente conseguir aliviar esse medo de não conseguir entubar, eu já estou puxando aqui o que seria um próximo tópico, né? É talvez a pessoa se preparar, né, para essa intubação e saber o que ela fará depois se a intubação não der certo. Eu falo muito para os alunos que, assim, eu falo de emergência cardiológica, em algum momento eu incluí intubação de pacientes cardiopatas graves e instáveis. E eu gosto de falar muito para eles isso, inclusive também que eu sou professora de prática, de emergência e tudo, então tem alguns momentos que a gente fala a gente traz assuntos em intubação, via aérea. Legal. Acho que o médico ele tem que pensar, não é assim, eu vou entubar e é tudo ou nada. Ou eu vou salvar o paciente, ou eu vou deixar ele morrer, a culpa é minha. Acho que ele tem que pensar muito assim, se eu não entubar, qual é o próximo passo para eu garantir essa via aérea, né?
Porque se você não entubar, você tem que saber que vai garantir de alguma forma. Então, se você não se prepara, não deixou um plano B, um plano C, um plano D, quantos planos tiver que ter, mas você fica, eu vou entubar e é tudo ou nada, aumenta muito a carga de tensão e eu acho que, inclusive, com mais tensão pode aumentar a chance de não dar certo, porque você já vai querendo ali, não sabe se viu direito, quer passar o tubo. Não, né? Então, a preparação com certeza deve ajudar muito a aliviar um pouco essa carga, né? E a segurança do paciente, você pensar em o que fazer depois, né? Perfeito. Eu concordo com você. Você tem que ter na cabeça assim que a partir do momento que você vai intervir na via aérea, e aí você cria as etapas, né? Que é, ou você vai fazer a intubação de primeira, né? Que é o que a gente mais deseja. Caso isso não aconteça, aí você vai para uma ventilação manual ou uma máscara laríngea. E aí, caso isso não aconteça, o último passo, né? E a última etapa seria a cricotireoidostomia por punção ou cricocirúrgica também, são duas opções. Mas confesso a você que eu nunca cheguei nessa última etapa. Por quê? Porque eu sempre estava ali planejado, né? O que você falou. Às vezes você já vê uma certa dificuldade ali de um paciente, que a intubação já é potencialmente difícil, você não vai abordar com as armas tradicionais. Você vai usar um videolaringoscópio, ou se você não tem um videolaringoscópio, você pode tentar fazer uma intubação com um paciente com sedação tópica e leve sedação, né? Com anestesia tópica e leve sedação, na verdade. Então, eu acho que essa questão do planejamento que você falou, Aira, é muito importante, porque dependendo do paciente, a sua abordagem é, às vezes, nem intubar. Caramba, com os recursos que eu tenho aqui, eu não vou me arriscar, não. Eu vou transferir, vou junto e vou tentar segurar o máximo possível aqui a via aérea dele, porque é um paciente que não abre nem a boca, digamos assim. A abertura bucal dele é quase zero. Você vai inventar de intubar esse paciente, é que nem eu falo para os meus colegas cirurgiões. Um bom cirurgião não é aquele que opera, é também, né? Mas o cirurgião que é esperto, ele sabe a hora de não operar. Não, esse paciente aqui vai me trazer algum problema. Esse paciente já está com a maldade aqui, ele está fazendo pergunta muito capciosa, esse paciente eu não vou operar. Ou então, não, nesse hospital não tem recurso para operar esse paciente, não tem UTI, não tem uma estrutura que consiga fazer o pós-cirúrgico dele. Para exemplificar, teve uma vez que eu estava lá em João Pessoa, na Paraíba, e aí foram 2 cirurgiões cardíacos da Santa Casa de São Paulo aqui. Eles queriam morar em João Pessoa. E aí, lá em João Pessoa, era horrível. Não tinha estrutura. Era uma UTI que eu trabalhava, que tinha pouquíssima estrutura. E eles inventaram de fazer uma cirurgia cardíaca lá. E o primeiro caso deles era um paciente com uma fratura de úmero. O paciente tinha uma fratura de úmero. Ninguém queria operar a fratura, porque ele tinha problema no coração. E aí, os 2 falaram, tá bom, vamos resolver o problema do senhor. Vamos operar a sua fratura, sua cirurgia cardíaca. Cirurgia cardíaca aberta. E chegou o paciente lá na UTI, no pós-cirúrgico, já estava com HB de 5, eles falaram, pessoal, vamos passar aqui 3 bolsas de sangue, né? Já dá uma agilizada. Pega lá no andar de cima. Não, doutor, você tem que pedir lá no hemocentro. É lá do outro lado da cidade. As bolsas sanguíneas. Como assim, né? Como assim? Não tá no hospital. Não, doutor. Você tem que já deixar preparado lá do outro lado. E aí foi acontecendo uma série de problemas, de falta de estrutura, falta de base. Acabou que esse paciente morreu. O paciente teve um TEP, porque ele tinha ali uma imobilidade no braço, né? Provavelmente deu TEP do membro superior e ele morreu. Então, pessoal, levem isso para a vida de vocês. Às vezes você está no hospital que não tem recurso. Às vezes um paciente vier é difícil e você não é herói. Você não precisa ser o salvador de tudo, né? Você dá um passinho para trás e transfere o paciente, vai junto com ele. Sim, com certeza. Nossa, com certeza. E gostei muito que você falou isso. Você não é o herói. Então a gente não tá ali no plantão para provar que a gente é bom. Eu entubo sem fio guia e sem ter um plano B, um plano C. Oi? Qual é o seu papel no plantão, né, colega médico? É mostrar que você é melhor que todo mundo ou é salvar a vida daquele paciente? Que eu falo muito, é ser usado como instrumento de Deus para, né, aquele paciente realmente ter uma chance.
com o conhecimento técnico adequado e tudo. Então, ninguém está ali para provar que é melhor que o outro. Você não está ali, não é uma competição, ali é uma vida, é uma pessoa que muitas vezes é o centro daquela família, tem todos, né? Tudo isso está relacionado. Então, a gente tem que sempre prezar pela segurança do paciente. Pode existir, eu não preciso de videolaringo, não preciso de máscara laringe, kit de crico, jamais, não. Me dá só um tubo aí, eu vou aqui com esse laringo com a luz piscando mesmo. Não, gente. Não, não é. Você não tá O, ali para provar que você é bom. o Tá ali engraçado é para. que, se a gente fizer um paralelo, por exemplo, um cirurgião de cabeça e pescoço, quando ele vai operar, ele entra com um foco aqui na cabeça, lente de aumento nos dois olhos, todo paramentado, ou seja, ele usa todos os recursos que a tecnologia atual consegue oferecer. E aí, muito colega que vai fazer intubação, né, ele se vangloria porque ele usa só o laringoscópio tradicional, né, como se fosse, como se ele fosse o fodão, né? Só que as tecnologias estão aí para serem usadas. E aí, quando eu uso, às vezes, um videolaringoscópio para entubar uma via aérea um pouco ali diferenciada, né? O pessoal fala, assim é fácil demais, né? Poxa vida, assim é moleza. Mas é para ser fácil, né? É para ser moleza, não é para ser difícil. Porque se for difícil, vai machucar o paciente, vai machucar a boca dele, vai machucar a epiglote dele. Então tem que ser fácil, né? A gente tem que ir pelo caminho mais fácil. Com certeza, falou tudo. A gente não tá ali para mostrar que eu sou um médico raiz, entubo, sei lá, né, sem luz, sem nada. Não, gente, não. É para ser fácil, é para você garantir o quanto antes essa via aérea para não ter nenhum dano para o seu paciente. Exatamente. Então, eu vejo isso no dia a dia, né? Às vezes, prepara aqui, gente, ó, tá aqui material de intubação, já deixa a máscara laringe, tudo é segurança do paciente. Aí vem um colega, mas você não tá segura para entubar? Não tem nem tem preditor de via aérea difícil, mas eu quero saber que eu vou garantir essa via aérea. Vou lá, entubei, tudo ótimo, deu certo, graças a Deus. Mas se eu precisar, tá ali do lado. Não vai ainda correr para buscar, às vezes o paciente você não tá conseguindo ventilar e tudo mais. E falando em ventilar, essa é acho que um temor muito grande. Poxa, e quando eu vou entubar e eu não consigo ventilar meu paciente? Eu sedei e tudo mais e não estou conseguindo ventilar. Um grande, né, realmente, Sim. uma situação É a bem ruim. situação, eu acho que é a situação que é o terror de todo anestesista ou todo médico que De está qualquer trabalhando médico. ali com um paciente grandilo, né, que a gente fala. Eu confesso a você que poucas vezes eu me deparei com essa situação. Eu acho que eu só me deparei com ela uma vez e eu consegui reverter ela. Foi quando eu estava fazendo uma anestesia para uma mulher que o marido jogou no corpo dela óleo quente. O ex-marido, na verdade, né? Jogou na face inteira dela óleo quente e aí derreteu. Isso aqui dela derreteu tudo. Ela ficou com essa parte aqui colada, como derreteu, né? A pele dela, colou tudo isso aqui. E aí a parte aqui do rosto, tudo derreteu. Ficou com a boca derretida. E aí a gente estava fazendo procedimentos de cirurgia plástica para reconstituir, né? Para ela voltar a ter a movimentação. Porque ela não conseguia levantar a cabeça. Colou o pescoço dela aqui no tórax. Uma situação terrível. Mas felizmente ela sobreviveu e estava muito bem psicologicamente, né? Eu conversei um pouco com ela. E aí era uma situação que eu sabia que poderia ser potencialmente difícil, então eu deixei do lado um videolaringoscópio e tentei fazer intubação com o laringoscópio tradicional. Era no meu começo de carreira ali, né? Se fosse hoje em dia, eu já teria ido com o videolaringoscópio. E aí, beleza. Estava numa situação controlada, paciente de jejum, então eu sabia que eu poderia ventilar ela se nada desse certo. Fiz a sedação, e aí quando eu fui fazendo a laringoscopia com o laringoscópio convencional, eu não conseguia ver bem. Tava uma visualização ali muito ruim. Eu tava ali, eu, cara, me lasquei, né? Quando você já faz a primeira, você não já vê nada, ih, rapaz, me lasquei e tal. E aí a paciente estava saturando já 92%, 91%, 90%, 89%, ou seja, estava caindo, né? Aí eu tirei o laringoscópio, vou dar uma ventilada, né? Eu quero subir de novo para 100% e vou com o videolaringoscópio.
E aí, quando eu fiz a primeira ventilada, parecia que eu estava ventilando contra uma pedra. Não ia. Eu, eita porra. Aí, mexi um pouquinho a máscara, nada. Para cima, nada. E a saturação já em 80, 79, 78. Vai caindo, né? Aí eu olhei assim para o circulante de sala. Eu chamo um colega aí rapidinho, que eu tô, é urgência. Chama aí na urgência. E aí, tentando, chegou uma colega minha, a Clarissa, e ela perguntou, né? E aí, o que é que tá acontecendo? Eu falei, ó, não tá conseguindo nem ventilar a paciente. Faz um jaw thrust aqui. Aí ela foi, fez um jaw thrust pra gente fazer a ventilação a 4 mãos. E aí, quando ela fez o jaw thrust, abriu. Aí ventilou e eu, meu Deus do céu, chega a dar aquela aliviada, né? Nossa senhora, graças a Deus. Aí a saturação foi para 98, 99. Mas é uma situação muito perigosa, estressante, né? Caso isso não tivesse dado certo, meu próximo passo seria uma máscara laríngea. E se o próximo passo não tivesse dado certo, eu ia para crico por punção ou cirúrgica, né? O algoritmo aí de via aérea difícil não esperado. Uhum. Já Sim. passou por E essa paciente algum estresse, doutor? já, já sim. É um desespero você não conseguir ventilar o paciente, né? Então, você, sei lá, eu já passei, tentei fazer a primeira tentativa de intubação, não consegui. E voltei, não parecia ser uma via aérea difícil. Comecei a tentar ventilar, não consegui ventilar o paciente, mas eu tinha deixado a máscara laríngea do lado, então eu disse, eu não vou nem tentar entubar na louca, porque aí só tá a saturação caindo em linha reta, né? Eu já estava chegando em 60, rapidamente, assim, rapidamente. Não, vamos de máscara laríngea e graças a Deus a máscara laríngea deu certo. Graças a Deus é Porque o seu realmente planejamento, né? porque se ela não tiver. Não, gente, quem vai entubar e não pede a máscara laríngea antes, ela não chega rápido. Porque eu já cometi esse erro também. Ela não chega rápido, tá? Então, tá guardada em algum lugar específico, é alguém que sabe, é alguém que tem a caixa de via aérea. Pois é, não tá ali a postos como deveria estar. E nessa minha outra situação que eu não tinha me planejado, eu consegui na segunda tentativa de intubação. Mas a máscara laríngea tem que estar do lado. E assim, gente, Bom que vamos muito esses erros desconstruir. aconteceram com a gente, né? Para que a gente sirva de exemplo para os nossos alunos, a nossa audiência. Eu sempre trago, às vezes, situações que deram certo e também trago situações que eu fiz cagada, que eu fiz besteira, porque a gente não pode ter medo de trazer esse lado do erro, porque é através de um ensinamento desse que você consegue já mostrar ao colega que não vale a pena, que ele tem que tomar uma ação anterior. Então, eu vejo isso também, né? Tem muito colega que ele faz uma besteira, ele faz uma bobagem, né? Fica calado, não fala para ninguém, fica só com ele ali. Mas eu acho que quando isso acontece, se a gente expõe, você beneficia muito os colegas que estão aprendendo ali com o erro sem errar, com o erro dos outros, né? Exato, exatamente. Então ele não precisa passar por aquele erro para ele Isso. aprender. Então, assim, a gente está falando que tem gente que se vangloria de entubar sem fio guia. Gente, eu falo isso porque eu já fui essa pessoa. Então, eu achava, e quantos tubos eu preciso fazer até o final da minha faculdade para ser boa? 100 tubos? Tá bom, fiz 100 tubos. Agora eu sou boa. Eu achava que era boa. Gente, 100 não é nada, isso é o começo. Existem vias aéreas e vias aéreas, né? Doutor Tiago aqui que diga, né? Então, e assim, a gente que trabalha na UTI, tudo a gente não intuba todo dia. Quem intuba todo dia é anestesia, intuba sei lá quantas vezes por dia, né? Então existem vias aéreas e vias aéreas. O N, para você ter visto, é muito maior. E eu já tive situações de passar perrengue com intubação, mesmo que eu me considerava muito boa e tudo de intubação, mas, gente, existem vias aéreas e vias aéreas. Existe via aérea que ninguém no mundo vai intubar. Nem você. Então tem que ter o plano B, C, D. Quando você for partir para uma intubação, a ideia não é eu vou entubar ou não vou entubar. A ideia é eu vou garantir essa via aérea. Que minha primeira opção aqui é o tubo, mas eu já tenho outras se eu não conseguir com o tubo, porque eu tenho aqui garantir a via aérea. E eu gosto muito de você falar do que você falou aí. Eu vi um paciente com preditor e tudo de via aérea difícil, aí eu fui pro vídeo laringo. Gente, vejam isso. A gente está falando com anestésio, com vários anos de formação, excelente no que ele faz, e ele
vai com vídeo laringe. Então, quem somos nós? Vamos ser humildes. Poxa, avalia a via aérea, parece mais difícil. Vamos sim, gente, usar o vídeo laringe, vamos usar o que a gente tem de ferramentas para ser mais fácil mesmo, para ser o mais fácil possível, o mais liso possível, né? Perfeito, é isso aí. É uma situação que eu vejo muito o pessoal errando, e aí entra no nosso tema principal, que é em relação aos pacientes instáveis. Você, às vezes, tá num xadrez, você está numa sinuca de bico em relação a... O paciente está instável, ele está hipotenso, está em choque séptico, está em choque hipovolêmico, qualquer choque. E aí você, de um lado, você tem as medicações da sedação, e de uma forma ou de outra são vasodilatadoras, né? Algumas mais, outras menos. E você tem essa instabilidade do paciente. Então, eu vejo muito colega que, nesse momento, ele acaba fazendo menos sedação, e aí o paciente fica mal sedado, a técnica da intubação dele fica ruim, começa a brigar com o paciente, e acaba que embola tudo ali e dá uma tragédia. Então, acho importante a gente entrar nesse ponto. Eu tenho algumas dicas, né, para o pessoal em relação a essa situação específica, principalmente choque séptico, choque hipovolêmico, hemorrágico. Quando você pega um paciente instável, um paciente que você está com medo de sedar, você não é obrigado e nem obrigada a fazer a sedação para ele daquele jeito que ele está. Você tem maneiras de fazer uma compensação dele, rápidas, melhorar a hemodinâmica dele de forma transitória, e aí você faz a sedação que você está acostumado a fazer. Esse é um dos erros mais comuns, assim, e sedar mal um paciente, você deixa a qualidade da intubação muito ruim. O paciente, às vezes, ele vai sentir dor, às vezes ele vai morder o tubo, vai morder o seu dedo, vai morder o laringoscópio. Então, doutora, o que é que você faz geralmente, né, perguntando da sua prática, mediante um paciente ali cardiopata, que a gente sabe que... E atenção, pessoal, muita atenção quando você tem um paciente cardiopata. Eles são muito frágeis, eles são muito sensíveis a qualquer vasodilatação, ele já vai embora. Então, quando você pega um paciente instável e você precisa entubar ele, qual é a sua abordagem, geralmente? Então, isso que você... Só antes de entrar diretamente na abordagem, isso que você falou é muito interessante. A pessoa, tá instável, você dá pouco, aí você cria uma via aérea difícil que não era para ser, né? Então, assim, Exato. não é por aí, né? A gente tem que estabilizar o nosso paciente, né? Então, poxa, o meu paciente, não sei, é um IC perfil C, que eu fiz as medidas iniciais, ele está evoluindo mesmo, é com choque cardiogênico. Então, eu cheguei a entrar ali com furosemida, com dobuta, posso ter tentado Avenir, não deu certo, eu vou para intubação. Então, é um paciente que está evoluindo com hipotensão. Pô, não tem como eu fazer volume para esse paciente, ele está congesto, então eu vou de droga vasoativa. Então, eu tenho que monitorizar o meu paciente, aumentar essa pressão dele, iniciar a droga vasoativa assim. Eu sei que ele tende a piorar, tende a ficar hipotenso na minha sedação para intubação. Então, eu já vou me precaver, né? Vou monitorizar direitinho, vou iniciar a droga vasoativa, deixar a PAM dele aumentar um pouco mais, e aí quando eu tiver essa situação de estabilidade, enquanto isso eu já estou organizando aqui o material de intubação, estou organizando o plano B, o plano C, e aí com o paciente em uma situação melhor, eu consigo fazer minha sedanalgesia com mais tranquilidade, com mais segurança. Então é muito do planejamento, né? Às vezes você vê, ai meu Deus, IC perfil C com choque, agora é choque cardiogênico já, porque está hipotenso, ai meu Deus, não respondeu a Avenir, vamos entubar. Calma, planeja que você vai ganhar, dá um passinho para trás, planeja que você vai ganhar vários ali. Seu paciente não vai ficar hipotenso, não vai parar durante a intubação, que é tudo que você não quer. Então, realmente, esse planejamento e estabilizar, usar as medidas para estabilizar esse paciente antes de realmente partir para sedação, sedanalgesia para intubação. Perfeito. O que eu faço no paciente cardiopata, principalmente, em todos, mas no cardiopata, eu tenho mais esse cuidado ainda, que é, quando eu vou iniciar o procedimento, eu já vou lá no monitor e coloco a pressão arterial para medir de 2 em 2 minutos, de 3 em 3 minutos. É uma forma de você ter mais na mão, de uma forma super dinâmica, a pressão arterial do paciente, rápido e de forma automática, né? Tem colega que solicita uma pressão quando o paciente chega, aí intuba, pega o central, depois de 3 horas ele puxa outra pressão, né? O paciente já variou aí para cima, para já baixo. Parou, ninguém viu. Eu fico muito...
Eu gostei disso que você falou, que eu fico muito em cima da pressão mesmo. E eu digo, gente, aqui agora eu sou anestesista aqui do paciente, minha monitorização é tudo que eu quero. Pressão, pressão, quero outra Sim, pressão. Às vezes, perfeito. antes do que eu programei, eu já peço pede outra, vamos ver. E realmente, monitorização e estabilização do paciente, né? Tem que ser chato mesmo. É outra coisa que eu faço é aumentar o volume do oxímetro de pulso. Aquele som ele dá muita informação para a gente, muita informação de frequência cardíaca, muita informação de arritmia e a informação da própria saturação, né? Então ela dá três informações bem legais que com o passar do tempo você começa a adquirir um sexto sentido ali de não estar olhando, mas você sabe se está taquicárdico, você sabe se está bradicardizando, é bem legal. E no paciente cardiopata, em específico, uma substância excelente é a noradrenalina, porque ela faz uma bradicardia reflexa, é muito legal, e eu sou muito neurótico assim em relação à taquicardização no paciente cardiopata. A gente sabe que a taquicardia aumenta a demanda de oxigênio, né? Aumenta o consumo de oxigênio do miocárdio, e aí um paciente que já tem várias ateroscleroses lá nas coronárias, com o coração batendo rápido, seja porque ele está sentindo dor, seja porque ele está chocado, isso não é desejado. E muito colega faz o paciente infartar durante a intubação orotraqueal. Às vezes ele não percebe, às vezes o paciente só vai ser diagnosticado lá na UTI, ou às vezes o paciente para por infarto por causa da intubação orotraqueal. Seja porque ele sentiu uma dor absurda e fez 140 de cardíaca e parou por desbalanço, né? Infartou ali por desbalanço, ou porque rompeu placa. Então, a noradrenalina, eu costumo sugerir para os nossos colegas aí uma diluição bem legal. Você que está assistindo a Uhum. gente, ó. Se você é médico, uma forma bem interessante de diluir a nora de forma rápida é uma ampola de nora, que são 4 ml, tá? Em 500 ml de soro, certo? É super diluído. A nora tem que ser respeitada. Eu acho que a nora e o nitroprussiato de sódio são dois vasoativos que eu tenho medo. Eu tenho medo desses bichos aí, porque eles são super poderosos. Então, ó, uma ampola de nora com 500 de soro, pode ser qualquer soro, e aí você faz 1 ml apenas dessa diluição, né? Balança o soro lá, dá uma balançada, dá uma chacoalhada, você vai ver que você consegue aumentar a pressão arterial do paciente e ainda você beneficia a frequência cardíaca. Você consegue baixar um pouquinho a frequência cardíaca do paciente, diferente da solução com adrenalina que eu costumo ensinar, né? A solução do Tiagão, que é a adrena, mas é a adrena, só que ela causa um pouquinho de taquicardia, mais a hipertensão. Então é uma sacada para vocês, pessoal, que lidam com cardiopatas. A nora ela tem um perfil melhor para esse tipo de paciente. E, gente, isso da taquicardia, aumento do consumo miocárdico de oxigênio, é real mesmo, assim. Muitas vezes você vê o paciente infrando quando ele está taquicárdico pelo simples fato de ele estar taquicárdico. É como se fosse um teste de esforço, né? E o esforço ali é a condição grave que ele está, o choque, a condição de choque, seja qual for o choque que o paciente se encontra. Então, a gente vê isso mesmo. Às vezes o paciente cardiopata, choque séptico, ali está com 140, você vê o infrazinho, é como se fosse um teste de esforço. Então, esse miocárdio está sentindo, ele está sofrendo, né? É tudo que a gente não quer piorar ainda mais, né? Um miocárdio que já está sob grande demanda pela situação grave, né? Situação crítica do paciente. Então, bem legal, E gostei muito. Gostei do som do oxímetro, gostei bom. dessa dica aí, hein? Gostei de todas. E aí entra aquela questão, né? Às vezes você está com um infartado ali, choque cardiogênico, você está com ele hipotenso, aí você faz menos sedação, ou seja, fez pouco fentanil, fez pouco, sei lá, etomidato, quase nada de bloqueador. O paciente vai mexer, vai sentir dor, porque você fez pouco fentanil. Então você está prejudicando o coração, você está prejudicando as partes moles da via aérea daquele paciente. Então, nós não somos obrigados a intubar o paciente hipotenso. Não, você vai corrigir primeiro a hipotensão arterial e aí quando ele chegar no ponto que você quer, na pressão arterial que você espera, né? Aí sim você parte para a sedação eficiente, para uma sedação com muita analgesia. O paciente cardiopata, ele tem muito menos margem para sentir dor.
Se ele começar a sentir dor, você vai agredir o coração dele. Com o passar do tempo, dos anos de anestesia, isso ficou cada vez mais claro para mim, né? Porque eu ficava perguntando, por que um paciente morre na intubação orotraqueal? Tem gente que fala, não, o paciente não aguentou a anestesia, né? Mas o que é que isso quer dizer, né? Na maioria das vezes, é porque o paciente infartou durante a intubação por causa de dor. Falta de dor, falta de analgesia, falta de opioide. E aí o paciente faz arritmia e para na sua frente. FV, TV, AESP, ou então é por hipóxia. Então, uma outra dica, pessoal. Acabou de intubar o paciente, é como a doutora falou, seja o viciado na pressão arterial. Digamos que eu comecei a minha intubação com uma pressão arterial de 12/9 e uma frequência cardíaca de 110. E aí eu acabei de intubar. Quando eu olhei no monitor, a pressão está 18/10 e a frequência de 140. Opa! O coração o miocárdio está batendo contra 180, uma frequência de 140, não dá nem tempo dele relaxar para perfundir, né? Que ele perfunde no relaxamento. O que é que está acontecendo? O que é que vocês acham aí, meus amigos e minhas amigas? Antes a frequência era de 110, agora depois da intubação de 140. O que é que vocês acham que está acontecendo com esse paciente? E o que é que a gente tem que fazer para resolver rapidamente essa situação aí de hipertensão mais taquicardia? Eu acho que o cardiologista... O que faltou aí, né? Olha, ó. O que faltou aí nessa sedação de intubação que no pós está desse jeito, né? Já estão falando aqui. Orochi, dor. Orochão aí já. Gente, imagina o que é uma laringoscopia, gente. Imagina alguém fazendo a laringoscopia em você e você acordadinho. Gente, é muito estímulo doloroso. A gente tem que realmente sedar o paciente, né? Fazer a analgesia adequada. Tem um estudo, não é um estudo não, foi uma experiência de um livro que a gente tem na anestesia, comparando os estímulos dolorosos. Começa com uma agulhinha batendo na pele, depois um choque, aí depois um apertão no trapézio. Ele vai graduando as dores, né? Agulhinha, choque, apertão no ombro, aí depois um choque tetânico, um choque de tomada mesmo, um negócio forte, né, que é mais doloroso. O que é mais doloroso que isso? A incisão do bisturi é mais dolorosa que um choque de tomada. Depois, o que é mais doloroso que a incisão do bisturi? A laparoscopia, quando você insufla ar, insufla na verdade CO2, né, dentro do peritônio, dói muito. O que é mais doloroso que isso? Finoqueto nas costelas, que ele afasta as costelas assim, né? O finoqueto, para cirurgia cardíaca, ele dá afastada nas costelas. E o que é mais doloroso que isso? A intubação orotraqueal. Para você ver que o negócio é muito doloroso. A intubação dói muito. Quando cai uma gota de saliva nas cordas vocais, assim, na glote, né? Um pedacinho de comida. Você chora, começa a chorar e fica falando assim, peraí. Você acaba de tossir. É muito sensível. E fica, né, a sensação. Imagina, né? A pessoa manipular a via aérea ali, ir lá na valécula com aquele negócio de ferro, e o tubo entrar. Aqui, ó, na valécula. Não dá, não. E uma pergunta para você, Raí, em relação a sua... O que é que você se angustia mais? Um paciente taquicárdico e hipertenso ou um paciente taquicárdico e hipotenso? O que é que, em termos de angústia do cardiologista, o que é que se incomoda mais? O hipotenso ainda chega a ser pior, porque o hipotenso, assim, o hipertenso a gente sabe que é tudo que a gente não quer, né? Principalmente nossos pacientes são tudo C, fração de ejeção preservada ou reduzida, mas tudo que a gente quer é uma pós-carga reduzida. Então, o paciente hipertenso ele tem uma pós-carga muito elevada. Então, o ventrículo esquerdo está trabalhando com altas pressões ali, pressão diastólica final, de enchimento, e aumenta a pressão retrógrada, faz congestão. Então, o hipertenso é muito ruim. Mas o hipotenso, ele
ainda chega a ser pior, porque ele faz hipoperfusão de coronária também, por hipótese. Então a gente precisa dessa pressão, A né, para diastólica baixa, perfusão. né? Isso. Então o VE, a perfusão dele é na diástole, né? Então, mas o VD ele perfunde na sístole e na diástole. Legal. Mas falando mesmo de VE, principalmente. A hipotensão chega a ser mais deletéria do que a hipertensão. Até porque a hipertensão você rapidamente controla ali. A hipotensão, às vezes, não é tão direto, né? Você entra com a noradrenalina, etc. Mas a nível mesmo de lesão miocárdica chega a ser pior. Chega a ser pior. Mas eu não gosto de Então, nenhum dos dois. Eu gosto da normotensão. então, a gente tem duas situações. Acabou de entubar, o paciente pode estar taquicárdico, mais hipertenso, que foi a nossa conversa, né? Qual é a solução? Opioide. Provavelmente ele está com dor. Existem outros sinais de dor. Às vezes o paciente chora, você vê ele mesmo sedado, escorre a lágrima. Às vezes ele fica salivando também. É outro sinal de dor. Mas, geralmente, se você tem um parâmetro pré-intubação e agora no pós-intubação ele está mais taquicárdico, ele está mais hipertenso, significa que ele está com dor. E aí você faz 1 ou 2 ml de fentanil em bolos puro, você vai ver que é mágica. Daqui a 30 segundos a frequência cardíaca começa a baixar, a pressão começa a baixar. E aí o outro lado, né, essa outra situação que eu expus, é o paciente taquicárdico mais hipotenso logo após a intubação orotraqueal. O que é que você vai fazer? Pega 1 ml daquela solução que eu falei, de noradrenalina, né? Uma ampola de nora com 500 de soro, mistura, e aí faz 1 ml, e aí você corrige também a hipotensão arterial, e ainda vai baixar um pouquinho a frequência cardíaca por bradicardia reflexo, né? Por um reflexo ali de baixar um pouquinho a frequência cardíaca, até chegar a nora, né? Eu não sei no hospital que você trabalha, Raíra, em relação a quanto tempo demora para montar uma nora, né? Dependendo do hospital, às vezes é 1 hora, né? Sim, é angustiante. O bom de trabalhar em UTI é que a equipe é preparada, né? Então, vocês abre aí o carrinho, pega, monta rápido, o pessoal até consegue montar rápido. Agora, se for uma situação de parada, antes da parada, né? De, por exemplo, intubação num paciente instável numa enfermaria, aí vai demorar. Vai demorar mesmo para montar. Então, vamos usar essa solução do Tiagão, que a solução do Tiagão é da Adrena, então essa solução 2 aí do Tiagão. A gente Com da Nora, anestesia, porque... a gente é bom porque nós mesmos quebramos, aspiramos a ampola, né? Você monta em 5 minutos, se você quiser. Mas eu já trabalhei lá na Paraíba, né? No interior de Pernambuco. Aí o negócio é diferente. Aí você solicita, aí tem que prescrever. Aí a pessoa vai lá para a farmácia, conversa um pouquinho, né? Aí Dilui esquece, errado. pegou 3 ampolas, aí tem que voltar, e aí pega mais uma. Aí já foi 40 minutos. Meu amigo. E aí, se você Thiago, sair, desculpa, se você pode sair do falar. lado do paciente para fazer a prescrição, né, e fazer outras evoluções, corre o risco da enfermeira chegar para você e dizer: ó, doutor Tiago, tá lembrando aquele paciente que você entubou? Ah, sim, tá tudo bem, acabei de entubar. Pois é, ele parou. Vamos lá fazer a massagem dele? Por quê? Porque você deixou o paciente sem o vasopressor. Você não prestou atenção, primeiro, que ele ficou hipotenso depois da intubação, e você não corrigiu a hipotensão pós-intubação, né? Então, intubou, está instável, fica plantado até estabilizar. Até o paciente ficar ali 10, 15 minutos estável. Não, eu ia te falar, Thiago, que eu já atendi uma situação de paciente instável em uma enfermaria que eu pedi para diluir a noradrenalina, as 4 ampolas, lá. Aí me entregaram uma seringa. Mas o que é essa seringa aqui? Eita! De 20. Ah, tá aqui diluída. Não era isso. Nossa Não Senhora! era isso. Eu prescrevi, eu te falei como é. Nossa, desesperador. E o paciente lá, piorando. Isso que você falou é fundamental. Gente, o paciente está instável, você não sai de perto do paciente. Sinais vitais existem por um motivo. É para mostrar se o paciente está evoluindo para uma parada ou não. Até os sinais vitais estiverem normais e se mantiverem ali um tempinho normais, você fica do lado do seu paciente. Eu queria acrescentar uma coisa sobre o paciente hipertenso e o paciente hipotenso. Outra questão do paciente hipertenso preferido que o hipotenso é que o paciente que a gente sedou, né, fez sedonalgesia, intubou e ficou hipertenso e taquicárdico. Ótimo, foi falta de opioide, errei ali, então eu vou resolver rápido. Agora o paciente que você sedou, intubou e ficou hipotenso,
esse miocárdio já pode estar baqueado, ele já pode, né, não tá conseguindo suprir as demandas. Então, o paciente realmente ele está grave, ele já pode estar em choque cardiogênico e tudo. Então, é pior, tipo, até em questão de prognóstico também, né? O paciente hipotenso, algo levou a ficar hipotenso, que pode ter sido a minha sedação, não estabilizei direito, mas se eu fiz tudo certinho e mesmo assim ele está evoluindo com hipotensão, pode ser que esse miocárdio aí não está dando Tá conta mesmo. falindo. Então é bem pior, né? Mas assim, as duas situações são ruins, claro, né? Se eu deixar um paciente hipertenso taquicárdico, ele faz congestão pulmonar, etc. Então realmente não é bom. Ele aumenta a pressão de enchimento, sofre o miocárdio também. Mas é um miocárdio que tá dando conta e que no máximo ali o erro foi o opioide mesmo. E você tem que corrigir rapidamente, se atentar para no próximo, né, melhorar essa dose de opioide que está fazendo. O hipotenso não, pode ser já a consequência, ele não está aguentando nem, mesmo eu estabilizando e dando suporte dele, ele não está aguentando. Mesmo Tá fazendo a dose morrendo. certinha, não passei do ponto, ele não está aguentando. Então esse paciente realmente tem que ficar de olho, pode estar fazendo choque cardiogênico e tudo, né? Falando do cardiopata instável. Perfeito. Certo. Deixa eu ver, eu anotei alguns pontos aqui pra gente falar. Tá, não sei se dá tempo e tudo. Falar de. Esse Tá. paciente instável. É um paciente para eu fazer sequência rápida, é um paciente para eu entubar acordado. Fala um pouquinho pra gente aí sobre isso. Então, o paciente instável, eu parto do princípio da sequência rápida mesmo. Eu acho muito interessante a sequência rápida, porque a gente vai corrigir o problema que ele está naquele momento, certo? É uma correção transitória. A gente estava falando dos pacientes cardiopatas, então nós não mencionamos o volume. Mas no paciente séptico, no paciente em choque hipovolêmico, entra junto aí do vasopressor, o volume. E um detalhe muito importante para vocês, pessoal, não usem soro fisiológico, certo? Não usem soro fisiológico. Soro fisiológico não é fisiológico. O Surviving Sepsis Campaign 2021 trouxe essa polêmica, ele vangloriou aí o ringelactato, que é uma solução muito mais balanceada, né? O guideline europeu de choque hemorrágico também recomenda explicitamente o ringelactato, tá? Então, pessoal, sempre que vocês forem escolher entre o fisiológico e o ringelactato, deem preferência para o ringelactato, tá? Exceto nas hipertensões intracranianas graves e no paciente que está desidratado por vômito, está vomitando muito, né? Ele está perdendo HCl. E no soro fisiológico tem o cloreto, né? Você vai repor o cloreto. Então são essas duas situações que vocês vão dar preferência para o fisiológico. As outras, choque séptico, choque hemorrágico, hipovolêmico, choque cardiogênico, você vai avaliar se o paciente pode aceitar volume, né? Se ele não está crepitando, é muito importante isso. Mas a preferência é para o ringelactato. Então, diante do paciente instável, a minha escolha é sequência rápida de intubação traqueal, após compensar o paciente de forma rápida também. Tem a sequência que era a intubação do paciente acordado, mas aí essa a gente deixa separada para as vias aéreas potencialmente difíceis, que você não vai fazer aquela sedação forte para o paciente, tá? Você faz uma sedação bem leve, você faz uma anestesia tópica muito boa na cavidade oral, e aí você vai com o laringoscópio tentando avançar, né, à medida, progredindo, para ver se você consegue entubar sem apagar o paciente, sem fazer aquela hipnose completa. Mas isso é para vias aéreas potencialmente difíceis. Se você vê que dá para entubar e ele está instável, você vai compensar, você vai abrir volume, você pega um gel 14, 16, aperta o soro lá, ó, bota o interno para ficar apertando o soro, pega um sorinho aquecido, bota o interno para ficar apertando o soro, rapidinho você consegue passar 500, 1000 de volume, e aí você parte para a intubação traqueal. Boa. Olha o interno aí sendo valorizado. Pois é, né? Eu interno aí, ó. Eu era interno, eu apertei muito soro, né? Eu pusei muito paciente ali também. E faz Fiz parte, muita às vezes, compressão torácica. é engraçado isso, porque o pessoal às vezes fica chateado, né? Caramba, o interno desvalorizado, né? Mas se você encarar de uma forma positiva, imagina que eu sou um interno.
E aí me chamaram lá da enfermaria para ficar apertando o soro de um paciente que está chocado. Eu vou ver ele ser entubado. Eu estou vendo o que 500 ml de soro que eu estou apertando faz. Eu sei que dá para apertar 500 ml de soro no paciente, porque tem médico que não sabe. Ele acha que, não, vou abrir o sorinho aqui, vou esperar o soro agir. Não, meu amigo, dá para apertar e dá para o soro entrar mais rápido. E aí, quando eu estou apertando o soro, meu braço vai ficando cansado, eu vou baixando assim. Aí o médico fala, não, levanta o braço aí que vai mais rápido. Aí você levanta o braço e você vê, caramba, se eu subir o braço aqui, né, se eu elevar o soro, ele corre mais rápido. Então, às vezes é uma brincadeira, mas a pessoa pode ficar extremamente chateada e falar, caramba, eu tô nessa merda aqui apertando o soro, né? Sendo que uma pessoa mais observadora, ela vai ver tudo isso que eu falei. E ela tá vendo a sedação, ela tá vendo a intubação. E observar, você aprende muito observando as outras pessoas. Tanto coisas boas quanto coisas ruins, né? Nossa, falou tudo, Thiago. Então, assim, é muito do que a gente tira daquele momento, né? Então, você é a mesma situação, mas você pode escolher reclamar porque você estava indo embora e assistir alguma série, sei lá. Ou você pode escolher, pô, aprendi um monte de coisa aqui já, tô vendo aqui como é que eles estão manejando a situação. Isso aqui eu não entendi, vou perguntar no final. E eu pensei em fazer outra coisa aqui. Será que podia? Vou perguntar isso aqui quando terminar, quando o paciente estabilizar e tudo que eu ver que eu posso, vou fazer essa pergunta. Então, tipo assim, a gente, né? A gente Com sempre certeza. tem que tentar olhar por esse lado. Pô, tô aprendendo, olha a oportunidade, tô aqui ajudando a salvar uma vida, apertando o soro. Ele não parou porque você apertou o soro. Então, assim, vai Exato. muito, muito da visão mesmo. Boa. Se E não deixa fosse eu. Ah, pode interno, falar. ia demorar para compensar. É uma engrenagem, né? É uma engrenagem, sim. Sim, sim. Sim, sim. E eu gostei que você falou aí, o choque cardiogênico, faço volume, não faço? Gente, o choque cardiogênico, por exemplo, imagina um paciente que fez uma oclusão de DA proximal e era um idoso, então a queixa é atípica, ele mesmo não valorizou, mas foi no hospital, chegou com 10 horas de dor. Então tem 10 horas que ele fechou, ele já perdeu a grande parte do miocárdio daquela área extensa, que é a DA, né, a parede anterior do ventrículo esquerda é irrigado pela DA. Então ele já chega com choque cardiogênico. É um paciente que passou com 8, 10 horas de dor, passou 10 horas com dor, então ele estava vomitando, com náusea, né, todo o cortejo vagal que tem junto com a dor de tão intensa que é, né, a dor Sim. da síndrome coronariana aguda. Então ele estava com dor, estava com náusea, pode ter vomitado, estava com dispneia, não comeu nada nesse tempo, pode chegar assim desidratado com componente hipovolêmico. A gente pode ter, e a gente não pode deixar acrescentar um componente hipovolêmico a um choque que é cardiogênico. Mas concordo que é muito difícil realmente, porque o paciente vai creptando, você já vai pensar, não, tá mais para congesto. Agora, um paciente que é mais facinho da gente ver isso é o quê? Um infarto inferior com VD. Aí você fica mais tranquilo de dar volume, porque o pulmão é limpo mesmo, né? Tá acumulando para trás, e é uma câmara dependente de volume. Então, é interessante isso, que a gente também não pode ser preto no branco. O choque cardiogênico sempre está creptando, nunca volume. Não, pode ser um choque de VE, inclusive com componente hipovolêmico. É desafiador Com você certeza. chegar nesse diagnóstico, E mas a gente sempre tem que avaliar a volemia do paciente, que a gente quer ler o volêmico, né? Nas diversas situações. tem dois pacientes que a maioria dos colegas, eles já colocam na cabeça assim, não pode dar volume. É o paciente cardiopata e o paciente renal crônico. Então, depende. Eu já peguei paciente renal crônico com 115 ml hora de nora, a nora padrão, 115 ml hora de nora, e a boca parecia que era areia. Tava com areia na boca, boca de papagaio. A linguinha de papagaio lá, que parece que é uma pedrinha. Eu fiz 1000 ml de Ringer e a nora, a pressão arterial dele começou a ir para 200. Aí eu baixei a nora para 50. Aí a pressão 160. Aí acabou que eu baixei a nora para 10. Ficou lá com a pressão arterial média de 80 por causa de 1000 ml de Ringer lactato. Ou seja, se o paciente é Caramba. cardiopata, se o paciente é nefropata, a gente tem que ter mais cuidado. Não significa que ele é averso a volume, ele precisa de volume em alguns pontos, né? Como é que a gente sabe? Ausculta o pulmão do paciente. E ausculta de forma ideal. Pede para o paciente se sentar, ausculta lá atrás nas costas dele, nas bases pulmonares. Que tem colega que vai, não, vou auscultar aqui. Aí ausculta aqui, né?
nos focos do coração, lateral aqui, não está crepitando não. Sendo que nas bases atrás, que é o lugar correto, de você já pegar o comecinho, já estou começando a crepitar. Então, nesse paciente, você segura o volume. Mas tem paciente cardiopata e nefropata com o pulmão limpo, que está precisando de volume, e aí você faz 250, faz menos, e aí reavalia. E assim você vai até chegar num ponto ali que, opa, começou a crepitar. Não, já vou parar. Segura aqui que não entra mais volume, não. Perfeito, Thiago. Até de que a ausculta pulmonar para o cardiologista é mais importante do que a cardiológica. Volta e meia você vê um soprinho ali, vê alguma coisa, mas a pulmonar tá dizendo que se o coração tá bom não, o ventrículo esquerdo tá bom não. Então, várias vezes, gente, eu auscultei aqui pela frente e ao lado, e quando eu vinha para as costas é que eu auscultava algum crépito e tudo. Então, isso acontece sim. A gente tem que auscultar direitinho. Aquilo ali vai mudar a sua conduta, né? Então, se você tiver um pouco, é ainda mais sensível, ainda melhor e tudo mais. E esqueci a outra coisa que eu ia falar, mas era principalmente sobre essa ausculta. Eu costumo falar que o médico, ele quando está trabalhando com pacientes graves, se ele souber auscultar crépitos e sibilos, acabou. Não precisa auscultar o sopro holodiastólico. Não, meu amigo, você está ali com o paciente grave, você tem que ser, flecha, você tem que ser direto ao ponto. E aí, só de saber isso, você sabe se é uma dispneia cardiogênica ou se é uma dispneia pulmonar. Só de saber se é crépito ou sibilo. Só de saber se é crépito, você sabe se é um crépito bilateral, que pode ser uma congestão pulmonar, ou se é um crépito unilateral, pode ser uma pneumonia. Então, sabendo muito bem crépitos e sibilos, você está super coberto. E aí, beleza, você pode refinar, né? Não, eu escutei um B3 aqui, né? Eu escutei um sopro. Mas isso é aquele negócio assim que vai mudar a sua conduta? Não vai mudar, vai refinar. Vai dar uma refinada, né? Você vai colocar um númerozinho a mais nas hipóteses diagnósticas. Mas o que vai fazer o paciente ir para a direita ou para a esquerda é fazer essa diferenciação. Sim, e só corroborando aqui a importância, por exemplo, chega um paciente com insuficiência cardíaca, pronto-socorro, tem que classificar o perfil hemodinâmico. E aí eu vou ver se ele está com gesto. Olha a importância você auscultar ali, né? Se tem crépito, vai ver se tem turgência jugular, etc. Então é um dos pontos para a gente classificar o perfil hemodinâmico do paciente. E outra questão também, a gente está falando de intubação em paciente instável. Então, chega o paciente com insuficiência respiratória, você ausculta e vê que está sibilando tudo, você já dá graças a Deus, vou fazer medida para broncoespasmo e ele tem grande chance de sair. Ou então você vai lá e ausculta e tá crepitando tudo. Ai, graças a Deus, é edema de pulmão, vou fazer medida, tem grande chance de sair. Então já te direciona. Agora você vai lá, o cara em insuficiência respiratória, e a ausculta limpa. Aí você fica, putz, o que é? É um PEP? É um equivalente esquema? O que é? Não sei. Mas quando você ausculta e já tem a resposta, então, a primeira coisa, o paciente com insuficiência respiratória, ausculta, né? Você já vai direcionar ali para que lado que vai. E nada melhor do que, eu lembro muito meus plantões na Unicamp, no pronto-socorro de lá. Chegava o paciente de insuficiência respiratória, tá estertorando até a ápice bilateral e tudo, edema agudo de pulmão, vamos lá. BNI, não sei o quê. Não, sibilando tudo, eu crise de broncoespasmo, vamos lá, pro outro lado. Então você já tem a conduta ali, é muito bom, né? O ruim é quando você não tem essa resposta de cara, assim, né? E o ruim é quando o colega não percebe e não sabe atuar. Eu trabalhava em Carpina, lá no interiorzinho de Pernambuco, e aí eu fazia um plantão de 24 horas todas as sextas-feiras. E aí era regra, assim, eu apostava quanto você quisesse de dinheiro. Sempre que eu chegava de manhã cedo, tinha 3, 4, 5 pacientes na salinha do soro, recebendo soro e oxigênio. E eu auscultava esses pacientes, eles sempre estavam crepitando bilateralmente. Ou seja, o colega da quinta, ele não sabia conduzir insuficiência cardíaca descompensada, e aí a conduta era sorinho com oxigênio. Tá saturando mal? Bota um sorinho com oxigênio. E aí de manhã eu pegava todos esses pacientes, furosemida, vasodilatador, um captoprilzinho ali, né? E captopril, meus amigos e minhas amigas, via oral, viu? Não façam captopril sublingual, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus! Captoprilzinho, furosemida. Depois de 2 horas, secava tudo, o paciente melhorava, encaminhava para o cardiologista. Então, pessoal, acho que lidar com o paciente instável
é o momento que você mostra que você realmente é médico, que você domina a medicina, que você estudou, que você se capacitou, correu atrás do conhecimento. Quem está aqui está fazendo isso, né? Escutando as nossas histórias. Então, aí, quando chega um paciente grave para você e você consegue tirar ele, eu acho que é uma das melhores sensações que você tem, em termos de, caramba, eu que salvei a vida dessa pessoa. Se fosse outro colega que não soubesse tanto quanto eu, ele ia morrer. Então, isso é muito bom. É uma das coisas que me faz ter empolgação com a medicina. Sim, ai, disse tudo. E é uma das coisas que me faz muito, gostar muito do paciente grave ali, porque você vê que você realmente contribuiu, né? Você deixou ali sua contribuição, pô, essa pessoa teve uma chance, né? Aplicando o que você conhece, o seu conhecimento, principalmente prático e tudo. Então, assim, não tem preço que pague. Tem muita gente que diz, Ave Maria, gostar de emergência, que doido. Não, gente, você realmente contribuiu para aquele paciente. Então, isso aí não tem preço, né? Bom, eu acho que foi tudo, né? Deixa eu ver aqui na minha listinha. É, tem Acho muita que coisa, foi mas tudo, vamos ficar até sim. amanhã. Não, se for para ser tudo, é a semana toda aqui. Com certeza. Acho que Tiagão, a, muito obrigada. Fale pra gente dos seus cursos, do que quem quer ir além, né? Ah, eu quero fazer um curso com o Tiagão. Tem algum curso aí aberto? Vai abrir? Como que tá de programação? semana que vem tem um evento que é gratuito, tá? É a Semana da Intubação Orotraqueal. E aí eu vou mostrar vídeos reais de intubações minhas, tá? No final tem o curso oficial, mas essa Semana da Intubação vai ser como se fosse um mini curso. E realmente eu falo tudo bem sincero, não escondo nada. E se a pessoa quer se aprofundar mais, ela entra na turma mesmo. Então, no meu perfil aqui do Instagram, as inscrições estão abertas. E vocês veem, né, que a gente fala, a gente cita exemplos, traz informações, fala sobre diluições, medicações. Isso, depois de um tempo, vocês percebem que isso é um conteúdo dominável. Você, de tanto repetir aquilo, né, de tanto estudar, você começa a adquirir confiança naquele tema, né? Então, se você está nessa fase de adquirir conhecimento, eu recomendo participar do evento que eu vou fazer, porque vai agregar muito mesmo. Show de bola, gente. A oportunidade de ter um tutor tão experiente, tão bem formado, né, anestesista do Einstein. E gostei muito que você falou, Thiago, que eu vejo muitas pessoas falando assim, ah, emergência não é para mim. Gente, não existe isso. É tudo treinável, tá? E o nosso Perfeito. papel aqui é muito isso, de esmiuçar, de te mostrar o caminho das pedras, porque a gente já percorreu esse caminho, né? E aí, aqui a gente traz de forma mais direcionada, ó, o pulo do gato, aquilo que você precisa saber. Então, é sim treinável, viu, galerinha? Participem aí. Parabéns, Tiagão, por sempre estar contribuindo. Maravilha. Queria deixar também o convite para me seguirem lá no meu Instagram. Sigam o Tiagão. Já te sigo, viu, Tiago? Claro. Boa. E sigam doutora Raíra Pureza, se você quiser aprender mais sobre emergências cardiológicas. A gente tem conteúdo gratuito todos os dias no Instagram e também no YouTube, no TikTok, quem tiver no TikTok. E agora a gente não tem a mentoria. Eu sou criadora do método DEC, que é um método que ajuda os médicos a dominar as emergências cardiológicas. E Legal. agora a nossa mentoria está com as vagas fechadas, porque é mentoria, então a gente tem uma aula depois do Turmas. outro online ao vivo comigo. Mas a gente vai ter novas turmas, então tem uma lista de espera para quem quiser participar. E tem um curso que está aberto de eletrocardiograma na emergência. Para quem quiser dominar o É, eletrocardiograma na emergência, esse curso está aberto. Mas a mentoria esse mesmo, daí só deixar o tem que nome. fazer, viu? Eletrocardiograma, eu falo para você que é uma das maiores angústias dos colegas, é eletrocardiograma. Fundamental. Boa. Então, quem quiser abrir um pouco mais a cabeça para o eletrocardiograma, tem um curso de eletrocardiograma que está aberto, certo? Top. Bom, Maravilha. vamos chegando ao final. Queria agradecer mais uma vez, Tiago, por ter aceitado esse convite. Eu te admiro muito, muito. Você com Obrigado. certeza contribuiu com muitos, muitos médicos e vai continuar contribuindo. Então, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada por aceitar esse convite. Show. Obrigado, pessoal. Obrigado, doutora Raíra. Muito bom. Parabéns pelo seu trabalho. Um grande abraço, pessoal. Valeu. Até a Tchau, gente. próxima. Boa noite. Até a próxima. Tchau.